Pessoal, que alegria! Estou eu aqui de novo com vocês com esse desafio novo de mais uma série de mensagens. E é muito interessante porque todas as vezes que eu crio uma série de mensagens nova para vocês, automaticamente eu vou aprendendo e eu vou me apaixonando, eu vou descobrindo mais e coisas novas vão acontecendo. Estou muito feliz com essa nova série de mensagens, Cristo em Nós. E como pano, o que deu a ideia na minha mente de poder criar essa série foi justamente esse versículo. Cristo em nós, a esperança da glória, que se encontra em Colossenses 1:27. Para eu poder mostrar melhor esse versículo para vocês, a gente precisa entender algumas coisas, né? Ah, qual é a melhor forma da gente entender o que esse versículo especificamente ele tem a ensinar a você e a mim? Primeiro, nós precisamos entender em que contexto geral o apóstolo Paulo estava escrevendo sua carta aos Colossenses. Nós sabemos, através de comentários, que o apóstolo Paulo não tinha estado em Colossenses. E quem havia fundado a igreja em Colossenses e em outros lugares na redondeza foi Epáfras, que é muito citado pelo apóstolo Paulo. Então nós entendemos que ali existia algo que estava acontecendo muito sério na igreja em Colossos. Existiam duas vertentes que estavam em conflitos ali com o cristianismo, com a mensagem do evangelho que estava sendo pregada ali em Colossenses. Nós encontramos ali filósofos aqui, pessoas que hoje a gente enxerga, e ali também algumas pessoas já enxergavam como chamados de gnósticos. Em contrapartida, também muitos judaizantes, muitos judeus que estavam naquela região, muito provavelmente fugindo, né, de algum tipo de perseguição, de algum imperador, e acabou se alojando ali naquela região, que era uma região de muito tráfico, de comércio, de vendas e tudo. Então era o ligamento do Império Romano, a cidade de Éfeso, Colosso, Laodiceia, toda aquela região ali fazia parte desse território. Então o apóstolo Paulo, nessa carta, ele não está ali, ele está preso e por isso ele vem trazendo para si, evocando tantas coisas ali na carta aos Colossenses. Eu vou abrir para vocês para gente ler junto. Colossenses 1 diz assim: o apóstolo Paulo, sempre nas suas cartas, ele começa fazendo uma saudação. E essa saudação, aqui em Colossos, ele vem evocando para si que ele é o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, né? Ele está demonstrando aqui o seu apostolado e dizendo que Deus me chamou para esse apostolado. Porque existia uma situação específica com esses dois grupos dentro da igreja de Colossos. Depois ele vai dando graças a Deus por tudo que está acontecendo ali na igreja e ele vai dizendo pelo amor que essas pessoas têm a Jesus, pela fé, por tudo que eles têm vivido. E aqui você encontra isso do 3 até o versículo 8, ele vai dizendo do amor que os colossenses têm por Jesus e pela fé. Depois Paulo faz uma oração por eles, que é do versículo 9 até o versículo 12, pedindo a Deus que eles conservem essa fé, que eles guardem aquilo que eles receberam e que eles frutifiquem em cima daquilo que eles já descobriram sobre os mistérios que foi revelado. E aqui ele vai mostrar também a excelência da obra de Jesus Cristo, do versículo 13 até o versículo 23, que é muito interessante, que é aquele versículo clássico que a gente conhece muito bem. Que ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito entre os mortos. Ele é o príncipe. E ele traz a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem
que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Já que vocês permanecem na fé, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e foi pregada a toda criatura debaixo do céu, da qual Paulo eu me tornei ministro. Então aqui, anterior ao versículo que é a base da nossa série de mensagens, a gente percebe que o apóstolo Paulo está demonstrando toda a excelência da obra daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Então ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor, e agora ele está mostrando e pedindo e demonstrando aqui, claro, para os colossenses que eles sejam santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que eles permaneçam na fé. Porque o que estava entrando aqui? Aquilo que o apóstolo Paulo diria em outras cartas, como vãs filosofias, estavam entrando aqui na igreja, em Colossos. E isso é tão profundo, essas vãs filosofias, que a igreja de Cristo, ela nunca morre. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas nós precisamos discernir entre a igreja, que ela é espiritual e invisível, e agora igrejas que são templos construídos. Por quê? Porque nas 3 cidades vizinhas à Frígia, que aqui no caso que Paulo mencionou, nós temos aqui na epístola Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Só que essas 3 cidades, elas foram destruídas por um terremoto no império do reinado do imperador Nero. Quer dizer que, depois de receberem a mensagem, ouvirem vãs filosofias, cederem às pressões, Deus acaba, de uma forma punitiva, trazendo um terremoto e fazendo com que todas essas cidades deixassem de existir, tanto Laodiceia, Hierápolis e Colosso. Consequentemente, não muito depois que essa epístola foi escrita, estas 3 grandes cidades que tinham renome, perecem por uma dolorosa, tanto quanto horrível ocorrência. Um nítido espelho do verdadeiro juízo divino, se pelo menos tivéssemos olhos para vê-lo. Os colossenses foram não apenas por Paulo, mas pela fidelidade e pureza de Epáfras e por outros ministros instruídos no evangelho. Mas logo depois disso, Satanás, com a sua discórdia, penetrou ali, segundo seu método usual e invariável, de modo que pôde, assim, perverter ali a fé genuína. Irmãos, o que eu quero deixar aqui para a gente pensar? Que a esperança que nós temos primária é a esperança que nós precisamos ter em Cristo, aonde nós temos todo o nosso apoio, aonde nós temos toda a nossa segurança. Porque os gnósticos conseguiram entrar nessa cidade, os ensinamentos judaicos e as vãs filosofias, como é definido em Colossenses 2,8, trazendo sobre essa cidade um esfriamento, um abatimento. É como se nós pensássemos também as cartas escritas em Apocalipse para as igrejas. Depois disso, nós vemos hoje o que aconteceu com as igrejas, com as cartas que foram escritas. Então, a gente não está dizendo de uma igreja invisível, estamos dizendo daquela cidade abençoada, amada, onde as pessoas se entregaram, como o Colossenses já disse, como a própria carta de Paulo mostra pra gente a fé que eles tinham. Mas para onde foi essa fé? Aonde essa fé se apoiou? Aonde essa fé está construída? Porque a Cristo em nós é a esperança da glória. Não é outra forma a não ser Ele estando em nós, Ele agindo em nós, Ele sendo por nós. E normalmente a gente não tem a noção de quanto isso é profundo. Porque Cristo em nós, como nós habitualmente, né, conseguimos lidar muitas das vezes com superficialidade com as coisas, que nós tratamos joias como se fôssemos crianças. Vou dar um exemplo. As crianças brincariam com um diamante, com uma pérola, com a mesma intensidade que elas brincam com um plástico ou com um vidro.
porque elas não têm esse entendimento, essa compreensão do quão valoroso é. E nós, será que nós temos tido essa compreensão do quão valoroso é Cristo em nós, a esperança da glória? Ou será que nós iremos tratar isso como crianças que brincam com plástico ou com vidro e que não têm essa clareza de o quanto isso é essencial para que nós vivamos, né? Esse Cristo em nós é o grande Jesus da qual ouvimos, que excede a todo mundo. Ele não nos permite, por exemplo, tocar a orla de seu manto. Ele nos permite, então, tocar a orla do seu manto em adoração. Ele também nos faz ter a certeza que mesmo que em nosso coração, que habita uma natureza que é por natureza rebelde e idólatra, ele decide fazer morada, porque Cristo em nós é aquilo que Paulo afirma em Gálatas 2, 24, 19, Romanos 8, 10, 2 Coríntios 13, 5, Efésios 13, 17. Entretanto, se nesse velho mundo de morte já somos presenteados com algo glorioso e grandioso, o que será então de nós se vier a perfeição? Imagine, irmãos, se diante de todos os desafios que nós temos vivido, né, diante das tentações, diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades, como o apóstolo Paulo aqui, mostrando Cristo em nós de uma forma tão sobrenatural, diante da prisão, diante do sofrimento, diante da dor, diante da angústia, diante de tudo isso ele está mostrando. Cristo em nós é a esperança da glória, é a esperança da materialização de tudo aquilo que está nos céus, na terra. Ele é por excelência, ele é a consumação de todas as coisas, ele é a imagem do Deus invisível. Se ele é a imagem do Deus invisível habitando em nós, o que será quando nós formos atingidos, mudados, transformados, glorificados, agora através do seu Espírito habitando em nós, para uma vida e uma doce esperança futura, eterna, gloriosa, que nos espera, aonde não tem choro, dor, tristeza. E é muito interessante, porque quando a gente para olhar isso, eu conseguiria falar com vocês aqui, conseguiria fazer um sermão de 1 hora dentro desse tema com vocês, mas como é para dentro do Instagram, eu preciso diminuir um pouco o tempo, mas para colocar dentro do YouTube eu consigo colocar um pouco mais de tempo. Só que eu quero trazer para vocês, não percam esse mistério que tantas pessoas desejaram ver, e hoje nós temos a capacidade de contemplar o mistério, que é o mistério da imagem de Deus, a imagem do Deus invisível em seu Filho Jesus Cristo. E Cristo é em todas as suas glórias, riqueza, realmente habitando pelo seu Espírito no coração dos gentios. Ele está mostrando aqui para os colossenses que uma hora eles não tinham direito, como eu e você nós não tínhamos direito, mas agora nós temos esse direito e ainda mais. O Espírito de Deus vem habitar dentro do nosso coração. O Espírito de Deus vem mudar as nossas vidas, o Espírito de Deus vem trazer para a gente esperança, porque a esperança da glória é Cristo Jesus habitando em nós, o Espírito de Deus habitando em nós, é a esperança que nós precisamos para trilhar, para vencer, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, para não temer o mal, para batalhar os dias maus, e é isso que eu quero deixar para vocês. Que Deus Santo Poderoso desejou se revelar a mim e a você, e para os próprios colossenses isso é uma prova desse amor. Cristo em você, a esperança da glória, teve que esperar até agora. Cristo em você significa Cristo em vocês, gentios. E isso numa base de perfeita igualdade com Israel, tendo sido completamente removida a parede divisória. Agora Cristo está em nós, Cristo está para o mundo, Cristo em nós é a esperança da glória. Deus abençoe, vamos seguir na nossa jornada. Tenho certeza que mais dias virão para bombardear você de fé, para que você tenha dias completamente cheios da presença do nosso Deus. Esse é o meu desejo. Um forte abraço.